Sejam bem-vindos à Câmara Chamada, eu sou o Carlos Santos. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Pedro Santos. Hoje quem é que temos na Câmara Chamada? Miguel Lucas, psicólogo desportivo e preparador mental de atletas, e ninguém melhor para começar o ano do que uma conversa com ele e que vai atingir aí toda a malta do atletismo e não só, E e não quem só. nos possa ver. Ah, a quem vai estar connosco, podem participar através dos comentários, podem colocar as vossas dúvidas, certeza absoluta que vão ser respondidas. E Isso podem surgir perguntas, exatamente. exatamente. Miguel, boa noite. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, Miguel, boa noite. Boa noite, já estou aqui, pá. Já Já estamos estamos aqui online. Estavas aí a ouvir a conversa da rádio, né? Já disseram que parecia na rádio. Estava aqui a Ah, pôr o telemóvel que é para depois poder ver as mensagens, se caso a malta coloque. Isto exatamente. aqui Fizeste pelo bem. pelo vosso programa super profissional e eu aqui não consegui ver as mensagens. Pá. Pronto. Opa, isto também é para. Não podemos desmistificar todos os segredos, né? Ainda. E para ser um bocadinho diferente também. Exatamente. Miguel, pá, espero que esteja tudo bem contigo. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. O nosso tema 2, pá, digo que temos conversa para muito tempo. Vamos tentar resumir isto mais ou menos a uma hora, que é para deixar a malta dormir. Mas foi uma conversa fácil de preparar. Ou seja, bastou pensar numa pergunta, que é a pergunta que eu trouxe ali inicialmente, e a partir daqui vai-se desenrolar um monte de situações e espero que a malta também contribua aí nos comentários. Mas sendo tu psicólogo desportivo, né, já foste atleta, és treinador, psicólogo desportivo, preparador mental de atletas, atendendo à atualidade daquilo que estamos a passar, que é inevitável, né? Até que ponto é que um atleta pode ficar afetado psicologicamente pela incerteza das situações que o movem? Ou seja, constantemente há provas a serem marcadas, desmarcadas, marcadas, desmarcadas. Um atleta tem de treinar todos os dias. Até que ponto é que um atleta pode ficar afetado com isto? Já vamos à resolução e nisso assim, mas até que ponto é que vive um atleta de alta, seja ele de alta competição ou não? Atenção, estamos todos a treinar, estão todos a treinar. Carlos, antes de mais, vou dizer outra vez boa noite e um bom ano para todos, para vocês em particular e para todos os que estão aqui a ver e a ouvir. Portanto, espero que as coisas certamente corram melhor do que correram para todos nós no ano passado. Em relação a essa questão, obviamente que cada um de nós ou cada um de vós é diferente, somos diferentes na nossa forma de reagir, na nossa forma de responder e de interpretar e de sentir. E certamente afetará os atletas de forma distinta e de forma diferente. Mas, ainda assim, certamente, este adiar, este grau de incerteza, esta incapacidade dos atletas conseguirem, de certa forma, obter a recompensa do seu esforço, a sua dedicação, não é, diária, essa foi negativa para todos, ou basicamente, praticamente para todos os atletas que perspectivavam realmente poder em competição alcançar os resultados. E como vocês sabem, não é, no atletismo é preciso às vezes um conjunto sequencial de competições para que o atleta vá melhorando e vá aumentando o seu nível de forma, para depois então, entre algumas competições, conseguir, pelo menos numa delas, obter aquilo que ele tanto deseja. E nesse sentido, só por aí, as coisas ficaram a meio termo, não é? Andou tudo a meio gás, e estou certo que houve até muitos atletas que até deixaram completamente quase de competir, principalmente nos escalões mais baixos, não é? Os infantis, os iniciados, houve algumas competições de juvenis, mas no fundo acho que afetou drasticamente quase toda a população desportiva, chamemos assim. Mas porque quando Porque como que eu estava a dizer, porque isto afeta não só os atletas profissionais, como também os ditos amadores que praticavam o desporto regularmente. Por exemplo, os profissionais podem baixar o seu rendimento, ou seja, não treinam tão afincadamente, pronto, baixam ali um bocadinho o ritmo,
E os ditos amadores, se calhar chegam a um ponto que dizem assim, bem, para que é que eu ando aqui a correr se depois nem tenho uma prova zica para testar a minha evolução? Pá, qualquer desporto de competição, não é? Qualquer desporto de competição pretende preparar o atleta para competir. Ora, quando esse objetivo está completamente distorcido, desfumado, não é? Incerto, há muitos atletas que têm muita dificuldade em organizar o seu dia, em motivar-se diariamente no treino, em estabelecerem consequentemente objetivos para se superarem. Tudo isso é tudo isso que move o atleta, não é? É conseguir organizar-se para, em breve, sair testar e depois perceber o que é que tem que melhorar, o que é que está bem, o que é que está menos bem, voltar ao treino, voltar a reorganizar-se, voltar a lançar desafios a si próprio. Ora, a competição é o destino disso tudo. E isso ficou completamente esfumado. Seja um atleta de elite, seja um atleta em formação, todos têm o mesmo objetivo: melhorar a si próprio, melhorar na competição. E nesse sentido estivemos todos em maus lençóis, dadas as circunstâncias, e de certeza absoluta que nas camadas mais jovens houve alguns atletas a desistirem, provavelmente, porque a competição é que alimenta o treino, e estou certo também ao nível mais elevado, ao nível da elite, talvez isso não aconteça, mas às vezes no nível intermédio, não é? Um atleta de nível nacional se calhar também ficou mais desmotivado, mais desmoralizado. Isso afeta o treino, e depois, se vier uma competição, mesmo algumas competições que apareceram, certamente os atletas não conseguiram render como gostariam. E tu, já vamos à parte mais generalizada, que pode abranger mais pessoas, mais atletas e mais agentes esportivos, né? Porque não são só os atletas que estão a sofrer com isto. Os treinadores têm um papel fundamental agora, naqueles que continuam a dar treinos. Dirigentes, então, agora nem sequer sabe bem o que é que sabe fazer, né? Há competições, ou seja, isto envolve muitas pessoas, né? Felizmente, dentro do atletismo. Mas já vamos a essa parte. Tu, como treinador, qual foi a principal diferença que viste? Ou seja, a principal diferença que viste dos últimos tempos para os tempos atuais? Ou seja, passar por esta fase, o que é que reparaste mais nos atletas com quem trabalhas? Olha, eu com os atletas que trabalho diretamente, nem, se queres que diga, nem senti muita diferença, porque tentámos sempre estabelecer objetivos. Pronto. E isso é fundamental. E dar sempre, passei sempre a mensagem que era importante o atleta focar-se naquilo que tem controle. E aquilo que ele tem controle é o seu dia-a-dia, aquilo que ele pode fazer, a atitude que quer colocar naquilo que lhe é proposto, aquilo que ele ainda consegue melhorar, aquilo que ele perspectiva poder vir a conseguir, portanto, alcançar. E nesse aspecto não havia pandemia, não é? Ou seja, a pandemia não estava ao nível mental. A pandemia nunca existiu ao nível psicológico, no sentido de incapacitar os atletas de raciocinarem, de se motivarem, de se incentivarem, de pensarem numa sensação, em melhorar um gesto, em inventar ou alterar um exercício. E foi sempre aí que eu tentei, quer aos meus atletas diretos no atletismo, quer ao nível da preparação psicológica nas outras disciplinas e nas outras modalidades. Aquilo que eu tentei sempre transmitir foi que os objetivos não estavam perdidos, os objetivos estavam sim adiados. E nesse período de tempo, nesse adiamento dos objetivos, o que é que eles conseguiam fazer e como é que eles se conseguiriam visualizar assim que voltassem à competição. E nesse sentido não houve assim tanto drama quanto nós aqui até iniciámos a conversa nesse sentido, não é? Portanto, a questão sempre é como é que
cada um de nós, como é que cada atleta consegue reagir às circunstâncias, não é? E a forma como ele consegue reagir, essa depende só dele. Não depende de terceiros, não depende das próprias circunstâncias, não é? A forma como eu quero reagir àquilo que me está a acontecer depende da forma como eu me organizo, como eu perspectivo vir a superar, ou vir a alcançar, ou vir a melhorar aquilo que importa ser feito por mim próprio. E nesse sentido, para quem nos esteja a ouvir também, não é? Acho que este continua a ser o momento, ou seja, ainda estamos nesse pé, não é? Qual é a mínima coisa que eu posso fazer para melhorar todos os dias, independentemente de ter mais ou menos condições, independentemente de eu saber se vai haver a competição para a semana que vem ou não. Eu penso que agora as coisas estão um bocadinho diferentes. Já há calendário, até já algumas associações já iniciaram competições, portanto eu penso que esse cenário lá atrás, o cenário de março, abril, maio, penso que não se irá repetir. E agora, entrando assim mais no choque, o que é que se diz a um atleta, por exemplo, agora falando aqui no nosso caso do atletismo, que em ano, por exemplo, não sei se o ano passado foi europeu ou mundial de júniores, por exemplo, um atleta de segundo ano que estava ali perto dos mínimos, ou até mesmo já com mínimos, e a competição, pronto, não houve. O que é que se diz, ou o que é que se tenta dizer a esse atleta para motivar que... Perdeu a oportunidade. Pronto, quem é sénior, pronto, tem os escalões de sénior, são vários anos. Agora quem é júnior, por exemplo, o júnior de segundo ano, que tinha mínimos ou estava ali perto e a competição foi-se. O que é que se pode dizer a esse atleta? Eu para quem, como eu, tirou um curso de psicologia, vou dizer a coisa mais básica que pode existir. Olha, é a vida. É a vida a manifestar-se. E efetivamente nós não podemos ir culpar rigorosamente ninguém, não é? No sentido concreto. Não há um culpado, nós às vezes alivia-nos muito haver um alvo para nós podermos acertar, não é? E nestas circunstâncias, efetivamente, é a realidade. Sem dúvida nenhuma, é legítimo que os atletas se sintam abatidos, se sintam até às vezes desmotivados, desligados, frustrados, tristes, já não direi infelizes, não é? Porque a vida não pode estar centrada apenas no desporto, ou não deve estar centrada apenas no desporto, não é? Mas é legítimo que haja estes sentimentos todos, às vezes até algo confusos, dadas as circunstâncias, certo? Mas o atleta só se deve permitir estar nesse estado o tempo suficiente para arranjar uma solução, para uma solução intermédia, que é ir-se aguentando, ir-se mantendo o mais possível em forma, o mais possível ligado aos objetivos, e nesse sentido a programação do treino pode salvaguardar, portanto, essa questão dos objetivos, não é? E o atleta tem que pensar, eu tenho que estar o melhor possível para que quando aparecer um calendário ou perspectivar-se uma competição, eu possa aproveitar para fazer boas marcas, bons resultados ou iniciar o período competitivo. Portanto, há que encarar a realidade, porque, aliás, isso é uma coisa que eu chamo muito a atenção para os atletas, principalmente, sem ser nesta questão da pandemia, quando os atletas vão a uma competição e no regresso, às vezes, se a competição não correu muito bem, queixa-se um bocadinho em voz alta, não é? Isto não podia ter acontecido. Eu nunca imaginei que isto fosse tão mau. Ou seja, quando nós estamos de certa forma a desabafar desta maneira, é quase como se vivêssemos numa realidade alternativa. Portanto, queremos sempre que as coisas aconteçam como nós imaginamos, não é? Mas há a realidade concreta, que é, aconteceu, não há nada a fazer. Há que reagir da melhor forma, com os recursos que cada um de nós temos, à nossa disposição, e voltar a reorganizar-nos, voltar a estabelecer novos objetivos, não é? E para isto há uma coisa fundamental, Carlos e Pedro, que é o seguinte, que é perspectivar o meu retorno.
O que é que eu perspectivo com o meu investimento, com o meu comprometimento, com a minha dedicação, com o meu suor, com as minhas lágrimas, já não direi com o sangue, não é? O que é que eu perspectivo alcançar? Não é? E o atleta tem que ter isso bem presente, que é ter a imagem do retorno, do reforço daquilo que quer. Não é? E isso é o alimento, é o combustível. Não é? Depois vem uma segunda questão, que é até onde é que eu estou disposto a ir? Exato, até porque a pergunta que eu te fiz de começar por o teu grupo restrito, né? É porque eles são os sortudos, né? Digamos assim, para além de ter como treinador e com o teu conhecimento, ainda tem a parte psicológica que pode ser trabalhada, né? Digamos quase até sem eles saberem, né? Se calhar pode juntar ali as duas coisas. Isso. Mas acreditamos, e quando pensamos em ter esta conversa contigo, até foi porque tentamos, tanto eu como o meu irmão, já estamos um bocado fora da competição, tentamos integrarmos na situação atual. Ou seja, a gente tínhamos vontade de competir, treinávamos, mas tínhamos competição sistematicamente. Ainda para mais do Decathlon, podíamos participar em várias. E tentei-me pôr no lugar daquilo que são os atletas atuais. Através disto, da câmara de chamada, também seguimos mais atletas e vemos constantemente no Instagram que estão a treinar, e não sei o quê. É de louvar, porque na prática o nível competitivo, ou seja, as competições em si, foram totalmente reduzidas durante um período e agora, como tu disseste, vem voltando. E pensei, epá, se na normalidade o apoio psicológico já era fundamental, né? Já era preciso e cada vez estava a ser mais implementado, nos dias de hoje, mais importante passa a ser. Né? Daí, olha, convidar o Miguel Lucas, pá, isto de certeza que vai servir a alguém. E tínhamos aqui até aqui uma pergunta da Ana Catarina Carrelo, se tinhas algum conselho para algum atleta que tivesse em isolamento e que tivesse agora a voltar aos treinos. Posso ter vários. Para já, posso dar um aqui intermédio, mais da perspectiva de treinador, quando se volta tem que se voltar com calma, não é? Ou seja, querer recuperar muito rápido aquilo que se perdeu, às vezes saltam-se algumas etapas e depois incorre-se em prejuízos de ordem física, natureza também lesiva, das lesões ou erros técnicos, né? Portanto, primeiramente começar com calma, com um programa bem delineado e bem determinado. Depois é sempre a mesma questão, é ter qual é o propósito, ou seja, o que é que me leva à pista todos os dias, não é? Em termos gerais, o que é que me leva à pista? No sentido de eu sou atleta de atletismo, o que é que eu vou lá fazer? Para que é que eu vou lá? E o que é que eu quero obter? Portanto, sem estas duas perguntas, sem dar resposta a estas duas questões, ficamos meio perdidos, meio vazios, não é? E quando surge um obstáculo, não sabemos bem se vale a pena perspectivarmos ultrapassá-lo, aguentá-lo, empurrá-lo, parti-lo, sei lá, qualquer coisa, não é? Portanto, ter o propósito, ou seja, quão significativo é para mim treinar, e neste caso treinar em particular atletismo, não é? E depois eu treino para competir? Sim. Então se eu treino para competir, em competição o que é que eu perspectivo vir a fazer? É? Estamos a falar em termos de performance, em termos de resultados, em termos de classificação, aquilo que for. Sem estas duas coisas os atletas ficam relativamente perdidos, não é? E com essas duas, com a resposta a estas duas questões, o atleta já está muito orientado. A partir daqui, depois depende do seu treinador, do enquadramento técnico, do clube, do apoio que tem, dos pais, da família, dos amigos, e por aí vai, não é? Mas o clube, os pais, o treinador, os amigos, só podem ajudar se aquele atleta estiver minimamente orientado por si próprio, não é? Sabendo qual é o significado que dá à prática do seu desporto e depois que objetivos é que tem. Não é? Normalmente, aqui o treinador também pode dar uma ajuda. Portanto, essa atleta em particular, eu também lhe digo a ela para, em primeira mão, falar com o treinador. Não é? Pois, até porque o papel do atleta, para além de treinar, é saber lidar com tudo aquilo que o envolve, né?
desde o ambiente familiar, como estás a dizer, amigos, escola, trabalho, todas essas situações. Mas depois também temos o papel ingrato do treinador durante este tempo, que tem vários atletas de várias, digamos que, Especialidade. mentalidades, Sim. uns que levam a coisa melhor, outros que nem tanto, podem sofrer mais, e o treinador é o mesmo, ou seja, sendo o treinador talvez a pessoa com quem se passa mais tempo na pista, o treinador também passa a ter um papel importante nesse aspecto. Sim, era o que eu estava para dizer e não sei, eu nem sei se concordo com aquilo que vou dizer, que é, achas que, pronto, e não sei se é fácil cada clube ter um psicólogo, não, se calhar não é assim fácil, achas que nessa condição que, por exemplo, como os treinadores têm que fazer formações e reciclagens, que havia de haver também uma formação nesse sentido, virado para Eh, o... Devia de haver uma formação, não para o treinador saber que tipo de abordagem psicológica ou técnicas deverá utilizar com os seus atletas, mas aprender a saber ler determinado tipo de sinais, determinado tipo de situações que possam estar a condicionar o treino ou limitar o atleta. Portanto, nesse sentido, sim, transmitir informação aos treinadores nesta área da psicologia, para que eles estejam atentos a determinado tipo de sinais, a determinado tipo de pistas que os atletas vão apresentando, para que lhes possa dizer, olha, tu estás a precisar de seres acompanhado para mudares algumas crenças, para saberes raciocinar, para te conheceres melhor, para saberes lidar melhor com algumas circunstâncias, com algumas emoções que te estão a atrapalhar, que te estão a fazer confuso. E como tu sabes, como vocês sabem, vocês foram atletas, durante a hora do treino não há tempo para nada dessas coisas. Não é? Nem há cabeça, até porque o treinador às vezes tem mais do que um atleta, obviamente, não é? Portanto, não tem nem a paciência, nem a tranquilidade para estar a abordar esses temas tão individualizados, não é? Porque corre o risco dos outros atletas também estarem a ouvir. Portanto, nesse sentido, é mais do que evidente que pessoas como eu são necessárias nos clubes. Não digo serem empregados dos clubes, porque os clubes não têm essa capacidade, não é? Mas, primeiro, não é tão caro como as pessoas imaginam. Há formas e métodos dos profissionais como eu, psicólogos, poderem colaborar com os clubes, não é? Através de pacotes, através de número de horas mensais, etc, etc, etc. Mas a nossa cultura nesta área ainda peca por defeito, não se investe, a resposta sempre é não há dinheiro, mas como eu costumo dizer, quando não há dinheiro há imaginação, há criatividade, há vontade, há interesse, e quando essas coisas se conjugam há soluções. Para o bom e para o menos bom, cada vez mais a preparação mental é fundamental para se alcançarem bons resultados, neste lado para o bom, ou para que os atletas não fiquem destroçados, frustrados e não acabem a abandonar uma modalidade que lhes é querida, ficando de costas viradas, porque houve um conjunto de circunstâncias que foram tudo menos boas e eles não conseguiram superar. Eu conheço N atletas do atletismo em particular, não é? Que acabaram, não direi as suas carreiras, mas acabaram por abandonar, ficando com muita mágoa do seu desporto de eleição. E isto acho que é a pior coisa que pode acontecer a um atleta que andou 5, 10, 15 anos a praticar o seu desporto de paixão e depois acaba frustrado ou com as costas viradas e nunca mais quer ouvir falar. Por isso é que eu disse que nem sequer não concordava bem com o que eu ia dizer, porque achava bem um treinador ter pelo menos umas luzes de psicologia, mas não acumular funções que quando é isso que pertence a um psicólogo mesmo. Sim, é assim.
há coisas base, não quer dizer que sejam básicas, mas há coisas base que todos nós, e em particular o treinador, pode ter competência para, certo? Nesse sentido, faz sentido haver esse tipo de formações. É como tudo, por exemplo, na questão da prevenção das lesões ou da fisioterapia, não é? O treinador tem conhecimento para ir até um determinado nível, mas quando a coisa se agrava, diz, tens que ir ao fisioterapeuta porque eu agora já não posso aqui andar a ter a foice em seara alheia, não é? E ainda posso estragar, que isto já não é para mim. Portanto, nessa área, os treinadores já têm essa sensibilidade, não é? Quando são coisas, quando é um queixume aqui ou ali, e o treinador consegue perceber, isso é falta de reforço, precisas de alongar, precisas de recuperar, precisas de fazer aqui um exercício mais específico, o treinador tem esse conhecimento, não é? Quando ultrapassa isso, ele percebe que já não é para ele, encaminha ou para o médico ou para o fisioterapeuta, não é? E nesta área da psicologia é exatamente a mesma coisa. A partir de determinado momento, aquilo já ultrapassa o conhecimento ou a habilidade e a competência do treinador e ele vai ter que encaminhar. Mas deixa-me vos dizer uma coisa em particular. Sabem qual é a sensibilidade que eu tenho para isso? Não querendo atingir ninguém em particular, porque há exceções em todas as áreas. O treinador, na grande maioria das vezes, ou na maior percentagem, é o maior obstáculo para que os atletas procurem ou trabalhem com um psicólogo. Achas que impede? Sim. Impede ao máximo? Muito, sim. Acho que deve-se sentir, portanto, um bocado ali se calhar tu queres... desvalorizado. Acredita que ele deveria ter capacidade, não é? Se calhar devias sentir, ou sente-se, se calhar um treinador sente que um psicólogo é quase o adversário dele. Ou seja, como um treinador, sim, alguns não deixam ir o atleta a treinar com outros, se calhar vem um psicólogo como, vai ao psicólogo, mas depois eu não lhe consigo dar aquilo que tenho dado, ou uma coisa assim, mas que é fundamental ter essa ajuda, né? Eu estava a ouvir Sabes porque é que cada vez mais é preciso essa ajuda? Porque vai haver sempre alguns atletas, e já há alguns atletas que a têm. Exatamente. E se alguns atletas a têm é porque ela se faz sentido. E se a têm, aqueles que não têm estão em desvantagem. Exato. Porque até há atletas e treinadores mesmo que inconscientemente até sentem que precisavam de um psicólogo, porque é naquela parte que é eu, por exemplo, no caso do atleta, eu treino, mas chega-se à competição e não consigo mostrar. Ou mesmo o treinador inconscientemente diz às vezes, ele farta-se treinar, mas na competição não rende. Se calhar é aquilo que é mais dito, tanto por treinadores como atletas. Acontece um pouco de tudo. Por exemplo, eu já tive situações em que, quando me permitem, eu vou assistir ao treino, não só no atletismo, mas noutras modalidades também. E às vezes aquilo que acontece é que eu dou algumas indicações ao próprio treinador na forma como ele está a comunicar a informação para aquele atleta em particular. Ou seja, para 4 ou 5 atletas, não é? Nós temos tendência para falar sempre da mesma forma. Mas há um ou outro que se calhar é importante abordar o tema de outra maneira. Porquê? Pela característica dele, pelo momento que ele está a atravessar, pela dificuldade, pela falta de compreensão, sei lá. Então, nesse sentido, até ao nível da comunicacional, às vezes é importante o treinador poder ter este acréscimo ou esta ajuda para conseguir transmitir e, do outro lado, receber exatamente aquilo que o treinador está com intenção de transmitir. Não é ou ao contrário, acho que é do conhecimento de todos nós que existem N conflitos entre atletas e treinadores, não é? Não é por nada que há muitos atletas que durante uma carreira têm muitos treinadores e vão saltando. Não é necessariamente por culpa ou responsabilidade do treinador, também pode ser devido ao atleta, não é? Mas pronto, há sempre questões e há sempre problemas que podem
podem ser minimizadas ou podem ser solucionadas com um profissional desta área, e ainda assim, às vezes não surte efeito, porque nós também não temos uma varinha mágica, não é? Claro. Nós não fazemos milagres, não é? Pois era como estavas a dizer, a forma de um treinador falar para uns pode ser entendido de uma forma, para outros pode ser de outra. Por exemplo, a forma mais rígida de falar para uns pode ser assim: epá, ele está-me a picar, vou dar mais. Para o outro pode ser: epá, está-me aqui a dar na cabeça, o que é que eu ando aqui a fazer? Vejam uma coisa, a comunicação, o entendimento e a confiança entre treinador e atleta está ao nível da qualidade do treino. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É tão importante um treinador dar um bom treino, um treino de qualidade ao atleta, como ter um bom entendimento, uma boa relação e uma ligação muito forte entre o treinador e o atleta. Se isto não existe, só o bom treino não faz um atleta. Eu estava-te aqui a ouvir, e nestas últimas abordagens, estava já aqui a formular uma ideia na minha cabeça e naquilo que podia ser, não uma conclusão desta conversa, mas um tópico fundamental desta conversa. Por isso é que eu comecei por a tua parte específica e depois globalizar a coisa para quem não está a seguir. Há uma coisa que eu penso que seja fundamental e tu podes e vais fundamentar isso, que é, nos dias de hoje, seja com apoio psicológico, com vontade. Aliás, o apoio psicológico e a parte psicológica está sempre presente. Seja hoje, ontem, amanhã, está sempre. É inevitável. Isso é inevitável. E como eu disse há pouco, se de antes a parte psicológica já era importante, agora mais. Na tua opinião, Miguel, tu achas que tanto atletas, como treinadores, como dirigentes, todo o mundo que esteja, neste caso, envolvido no atletismo, todos aqueles que forem persistentes agora na questão da dedicação, da motivação, da automotivação, de arranjar fatores que se mantenham a treinar e depois a competir, quando a competição apareça, achas que esses que persistirem, ou seja, a persistência, vai ser a chave para depois, quando na normalidade, quando lá chegarmos, ter muito mais fácil estar ao melhor nível de cada um. Não vou dizer ao melhor nível mundial, assim, mas ao melhor nível de cada um. Quem for persistente agora está um passo à frente daqueles que se deixam só andar. Isso que estás a dizer tem muita relevância pelo seguinte: muitos atletas sentem-se motivados e gostam de andar no atletismo quando facilmente obtêm grandes resultados. Ora, os grandes e os pequenos resultados agora foram retirados, não há resultados, não é? Praticamente para a grande maioria dos atletas. E de repente conseguimos quase perceber, não é? Quem é que andava lá focado no processo ou focado nos resultados só. Ou seja, quem se focar no processo, quem persistir, quem se aguentar, quem andar lá porque o atletismo é muito significativo, porque gosta de praticar, porque gosta de superar-se a si próprio, porque gosta de se conhecer nas situações difíceis, que gosta de tentar arranjar soluções para superar as situações difíceis, esses atletas, em termos psicológicos, estão a ter a atitude que mais tarde ou mais cedo os vai fazer melhorarem-se.